Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Será que o ventilador vai deixar os meus papéis quietos aqui? Graças a Deus nós estamos dando aqui continuidade a mais um livro da Bíblia. Hoje nós estamos no 14º livro da Bíblia. Então nós tivemos o privilégio de passar pelo Antigo Testamento todo, os 39 livros. Agora nós já estamos seguindo no 7º livro do Novo Testamento. E hoje nós vamos meditar sobre a carta de Paulo aos Coríntios. Então nós vamos falar um pouco a respeito e introdução de algumas coisas a respeito do assunto bíblico. E eu pretendo falar resumidamente de todos os capítulos de 1 Coríntios, um por um, mas como é muito extenso, tem 16 capítulos, nós vamos depois resumindo, falando um pouquinho de cada um. Mas antes nós vamos fazer uma oração e depois, a título de introdução, os irmãos já podem abrir as suas Bíblias na carta de Paulo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, mas antes nós vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós, Senhor, estamos na Tua presença nesta noite. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui para juntos estar aprendendo da Tua palavra. Sabemos que nós recebemos conhecimento, porque aprove a Ti abrir, Senhor, o nosso entendimento para aprender de Ti a Tua palavra. Porque tudo que temos aqui, Senhor, nesta vida, tudo provém de Ti. Porque Tu é aquele que abre o nosso entendimento, Tu é aquele que opera em nós o tanto querer como efetuar. Nós reconhecemos a Tua soberania sobre as nossas vidas e sabemos que quanto mais nós aprendemos, mais nós carecemos de aprender de Ti, Pai. Porque nós, sem Ti, nós não somos nada, mas a cada dia que nós aprendemos, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento para a edificação, Senhor, do corpo que é a Tua igreja aqui nessa terra. Pai Santo, venha falar aos nossos corações, para que a Tua palavra de maneira nenhuma volte para trás vazia, mas que aquilo que aprenderemos nesta noite possa estar guardado em nossos corações e nós possamos tomar, Senhor, de exemplo para continuar na nossa jornada, na nossa caminhada, ao lado, Senhor, dos nossos irmãos, olhando para Ti, autor e consumador da nossa fé, que nos traz a esperança, Senhor, de caminhar juntamente contigo. Pai, desde já nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a título de introdução nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9, tá? Na quinta-feira passada, eu não estive aqui, mas acredito que o pastor ministrou sobre a carta de Paulo aos Romanos, E o interessante é que a carta de Paulo aos Romanos não foi Paulo que escreveu. No final, diz que foi Tércio que escreveu. Possivelmente foi o próprio Paulo, ditou, e esse Tércio, a Bíblia não fala muito, escreveu a carta aos Romanos, mas não deixa de ser autoria de Paulo. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 1 até o 9. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus Pai e da nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que nos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual vos confirmará também até o fim,
para ser irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fosse chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Nós temos que aprender algumas coisas a respeito do Novo Testamento. Primeiro, todos os livros do Novo Testamento, que compõem o Novo Testamento, são 27 livros. Esses 27 livros, eles entraram, para o cânon considerado aqueles livros que foram inspirados por Deus, que não tem nenhuma contradição um livro com o outro. Mas esses livros, eles são 27 livros que compõem esses livros inspirados. Mas existe, como eu ministrei aqui a respeito do Evangelho de Lucas, existe no mundo aí mais de 100 literaturas apócrifas, aquelas literaturas que é consideradas não inspirada, que ela vem em confronto com a palavra de Deus. Então são escritos que não foram inspirados por Deus, homens que idealizaram isso da sua própria vontade e tentando denegrir talvez a palavra de Deus de alguma forma. Então existem mais de 100 escritos falando histórias paralelas, mas que não tem nenhuma significância, que não pode ser considerado como uma palavra inspirada. Como eu citei aqui, existe vários evangelhos, Nós temos aqui o que nós tomamos base, que é o evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas e João. Mas existe evangelho de Pedro, evangelho de Filipe, de Tomé, de Bartolomeu, todos esses evangelhos existem. Existem também outros livros chamados Atos, não só Atos dos Apóstolos, mas tem Atos de Filipe, Atos de Tomé, Atos de Bartolomeu. Então tem tantos outros livros aí que falam a respeito de outras literaturas. Mas graças a Deus que o que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual está aqui nesses 27 livros, que é a revelação máxima aqui trazida para nós no Novo Testamento. Vamos lembrar, e eu coloquei aqui, que o apóstolo Paulo foi um dos maiores escritores do Novo Testamento. Ele escreveu aqui todas essas epístolas, Então, o apóstolo Paulo, ele escreveu, desses 27 livros, ele escreveu 13 epístolas. Observe que, quando nós olhamos lá no Antigo Testamento, você vê lá os livros, por serem livros, então, você vê lá, quando você vai ler um livro, então você não diz assim, primeiro Reis ou segundo Reis, mas se diz, como se trata de livro, você diz primeiro Reis e segundo Reis. No Novo Testamento, você não diz aqui primeiro Coríntios ou segundo Coríntios, mas como se trata de epístola ou carta, então você fala primeira carta, primeira Coríntios, segunda Coríntios, primeira Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses. Então Paulo, ele escreve aqui 13 cartas. Dessas 13 cartas que ele escreveu, 4 dessas cartas são consideradas cartas de prisões. Foi carta que ele escreveu quando ele estava preso. Quais são essas? Eu vou até marcar aqui, se vocês quiserem marcar. Então, essa carta, a carta de Efésios, a carta de Filipenses, Colossenses e a carta a Filemão também, que é uma carta bem curtinha. Então, essas são as 4 cartas que Paulo escreveu quando ele estava preso. Mas mesmo em preso, ele não estava impossibilitado de pregar, de anunciar a palavra de Deus. Outra curiosidade também aqui que eu marquei, que dos 27 livros, Paulo escreveu 13 deles, Mateus escreveu 1, Marcos escreveu 1 também, que é o Evangelho de Marcos, Lucas escreveu, tem 2 escritos, que é o Evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos. Tiago escreveu também a sua epístola, Pedro escreveu 2 livros, que é 1 Pedro e 2 Pedro. João escreveu 5, que ele escreveu o Evangelho de João, ele escreveu primeira epístola de João, segunda, terceira epístola e o livro de Apocalipse. Então ele escreveu 5 livros. Judas escreveu 1, e temos também, fora esses, o livro de Hebreus. Alguns dizem que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus, mas nós não temos
esse conhecimento, nenhuma literatura. Então, as Bíblias mais antigas do Antigo da católica, algumas vêm escritas assim, Carta de Paulo aos Hebreus, mas depois retiraram o nome de Paulo, porque não tem certeza que foi Paulo, talvez tenha sido Apolo, outros apóstolos, mas o que se sabe é que Hebreus foi escrito por um homem que conhecia muito bem do Antigo Testamento. Paulo sabia, poderia ter sido ele. Então é preferível se dizer assim, o autor anônimo aos Hebreus. Então, como a gente não sabe, então todos os que foram ditos aí como escritores, nós não sabemos, porque eu prefiro dizer que a carta é o escritor anônimo aos Hebreus. Então é isso a nível de introdução. Vamos lá. Paulo, ele escreve então todas essas cartas, e desde o princípio a preocupação de Paulo era trazer para a igreja aquilo que deveria ser considerado como algo que deve ser enfatizado no meio do povo de Deus para o crescimento da igreja de Deus. Isto é, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é pecado. Então Paulo sempre ele lutou para manter uma igreja santa, pura e irrepreensível. O apóstolo Paulo, ele foi um dos maiores escritores, os maiores homens da Bíblia, porque o testemunho de Paulo, ele foi assim acima de qualquer suspeita. Ele realmente teve uma conversão fora do padrão normal, porque às vezes as pessoas elas se convertem, então você começa a ver essas pessoas a cometerem erros e falhas daqui, mas se eu ver na vida do apóstolo Paulo, eu não vejo aqui, apesar dele sofrer perseguições, de ele ser perseguido por aqueles que estavam fora da igreja ou dentro da igreja, você não vê de alguma forma Paulo fazendo algo que escandalizasse a igreja de Deus. Então o próprio Paulo, se olhando aqui na carta de Paulo aos Coríntios, ele se coloca como uma pessoa que pode ser imitada. Então ele diz assim no capítulo 11, sede pois meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo, ele é um homem totalmente confiável. E aí Paulo, ele escreve essa carta para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto é uma cidade da Grécia, é uma cidade da Grécia. Se você for ver a história, Paulo ele passa por lá no capítulo 18, na sua segunda viagem missionária, no livro de Atos. Então Paulo ele passa por essa igreja, por essa cidade, funda uma igreja, mas só que depois ele fica ali 1 ano e meio. Quando ele sai dessa igreja de 1 ano e meio, ele vai para a cidade de Éfeso. Ele fica por lá por volta de uns 4 anos. Só que quando ele estava lá nesses 4 anos, o que acontece? Ele observa que a igreja que ele deixou lá tem um monte de problemas. Aí eu começo a analisar que a carta de 1 Coríntios, trazendo para os nossos dias atuais, ela é uma carta, se você olhar lá, há mais praticamente 2000 anos atrás, ela é tão atual para os nossos dias de hoje, porque tudo aquilo que aconteceu lá atrás, também são coisas que acontecem. Que lição que eu trago de tudo isso que eu vou expor nessa noite? Que não existe igreja perfeita, porque nós somos santos. Observe que o próprio Paulo, ele chama aqui a igreja de Coríntios de santos. Mas o que nós somos? Nós somos santos caminhando para a perfeição. Nós temos aqui nessa terra a santidade progressiva. A cada dia que nós vamos vivendo, nós vamos o quê? Acrescentando aquilo que é da vontade de Deus e tirando aquilo que não agrada a Deus. A igreja que foi formada em Coríntios, ela veio, eu vou só ler para vocês aqui o que era a cidade de Corinto, para você ter uma ideia, a igreja, em que contexto foi formada essa igreja, Então nós vemos aqui, primeiro, a cidade de Corinto, ela ficava a cerca de 20 quilômetros ao leste de Atenas. Atenas também é uma cidade da Grécia, então ela ficava lá. Corinto tinha uma posição estratégica e privilegiada, pois tinha o Golfo de cada lado, destarde, tinha o domínio de 2 rotas marítimas, diferente de comércio, facilitando assim a troca de mercadorias proveniente da Ásia Menor e da Itália. Então você via que ali era uma cidade marítima
que o lugar estratégico que ela ficava, então ela permitia o comércio de várias nações que chegavam ali, e então era uma cidade grande que na época possivelmente poderiam ter 500 mil, alguns dizem até 700 mil habitantes, porque existia ali muitas pessoas naquela cidade, no sentido comercial, então era uma cidade portuária, né? Entrava navio, saía navio, e tinha muito comércio. Coríntio era a quarta cidade em tamanho em todo o Império Romano. Na ocasião da visita de Paulo, a população da cidade estava entre 600 a 700 mil habitantes, como eu já disse, dos quais aproximadamente 2/3 eram escravos. Por causa de Corinto ser porto marítimo, muitas classes sociais e diferentes nacionalidades misturavam-se ali. Havia uma minoria romana dominante, muitos gregos nativos e uma grande colônia de judeus. Pelas suas ruas viam-se aglomerações de viajantes, negociantes de quase todos os países conhecidos. Então ali era um movimento muito grande. Então ali, nessa questão financeira, é um comércio muito grande. Agora vamos ver como que era a questão moral e religiosa daquela cidade. A vida social de Corinto revelava as características degradantes dessa cidade. Corinto era uma cidade corrupta. O termo corintianizar significa entregar-se à prostituição. A imoralidade de Corinto estava ligada à adoração a Afrodite, deusa do amor sensual. O templo de Afrodite tinha mais de 1000 prostitutas para o livre prática sexual dos visitantes do templo. A cidade abrigava ainda templos de vários outros deuses, tais como Atenas, Apolo, Hermes, bem como templos de cultos pagãos estrangeiros. Em Corinto, o dinheiro corria livre, em troca de prazeres pecaminosos, por parte daqueles que ali se dirigiam para tal fim. A permanência de Paulo em Corinto por mais de 1 ano e meio deu-lhe a oportunidade de observar a degradação corrente do paganismo no seu pior aspecto. Então Paulo, o ano e meio que ele ficou ali na cidade de Corinto, ele viu que realmente a cidade era degradante, era deplorável, questão de moralidade zero, não existia moralidade, era uma questão imoral. Isso essa cidade, ela foi passando, foi se tornando uma cultura dessa cidade grega. Mas aí o que acontece? Paulo vem e começa a pregar a palavra de Deus nessa igreja. Muitas pessoas, muitos coríntios se convertem, outros que de outras nações se convertem. Mas aí tem um problema. O problema é que aquilo que eles aprenderam ali de cultura, eles agora querem trazer para dentro da igreja, permanecendo no estado de pecado, como outrora eles eram antes de conhecer Cristo. Então Paulo, o que ele faz? O Paulo, ele escreve essa carta lá em Efésios, na cidade de Éfeso, e ele manda essa carta para a igreja de Corinto, admoestando, exortando para que o povo ele tomasse cuidado. Então alguns acontecimentos degradantes estavam acontecendo dentro da igreja. Mas o maior preocupante aqui não é que as coisas estavam por fora. Aqueles que estavam fora da igreja já viviam essa cultura no paganismo, já vivia fora, não tinha conhecimento de Deus. Mas o problema é que quando as pessoas se convertiam, elas vinham para a igreja e continuavam com a imoralidade. Então, nós dizemos aqui que então Paulo, ele escreve essa carta com dois propósitos. Primeiro, o primeiro propósito de Paulo escrever essa carta para os coríntios. O primeiro propósito, responder perguntas sobre a vida e a doutrina. Primeiro propósito é reprovar os coríntios pelos flagrantes pecados que eram permitidos na igreja. Então eles tinham a intenção de reprovar, porque os coríntios eles cometiam os pecados, para ele estar tudo bem. Segundo, responder às perguntas sobre a vida e a doutrina cristã feita pelos coríntios. Então eles tinham muita dúvida. Então eles pretendiam conhecer a respeito se eles estavam fazendo certo ou não. Mas uma coisa interessante, quando você olha para a vida dos coríntios, a cidade de Corinto,
o que estava acontecendo? Acontece como nos nossos dias de hoje. O que tinha lá na igreja de Corinto que Paulo escreveu essa carta? Primeiro ponto. Depois nós vamos comentar desde o primeiro do capítulo 1 até o capítulo 16, de um por um, mais resumidamente. Primeiro, existia dentro da igreja divisões. Aí eu pergunto para vocês, na nossa igreja no dia de hoje, existem divisões? A igreja do primeiro século tinha divisões. Será que Paulo estivesse hoje na nossa igreja, nos nossos dias, não digo a igreja aqui local, mas todas as igrejas que dizem cristã, como Paulo reagiria nesse comportamento divisório que existe dentro da igreja nos dias de hoje? Existia também questões relacionadas a casamento, então existia muita dúvida ao qual era o padrão de moralidade sobre o casamento, como que cada um devia agir, o esposo com a esposa, com os filhos, existia ali então essa questão, essa dificuldade. Nós vemos que hoje também nos nossos dias, da mesma forma, se nós formos procurar, como vivem os casais, como estão os líderes da igreja, os próprios membros da igreja em relação a casamento, a relacionamento, nós vemos que existe aí também problemas nessa área. Também no meio da igreja de Corinto existia aqui também questão a respeito de ídolos, a adoração a ídolos, o que era permitido, o que não era permitido. Existia também ali dúvidas sobre quanto à ressurreição de Cristo. Será que Cristo ressuscitou, se não ressuscitou? Será que o que eu estou fazendo é correto? Que recompensa eu vou ter para continuar na presença de Deus? Existia também dentro da igreja a questão homoafetiva, existia ali o homossexualismo dentro da igreja, não estou falando de fora. Então Paulo ele tinha que combater essas questões. Hoje também nós convivemos da mesma forma, e hoje ainda tem a questão da liberação, aí a questão das nossas leis, que nós temos que tomar cuidado que, nessa área, porque antigamente se tratava de uma forma, hoje as leis mudaram, nós temos até, não que o pecado ele deu ênfase para que nós possamos mudar a questão de conceito de pecado. Não, mas nós temos que tomar mais cuidado nessa área. Nós vemos aqui também que existia carnalidade, falsos mestres dentro da igreja. Então, Paulo ele escreve essa carta de 1 Coríntios para combater tudo isso daí. Aí eu comecei a analisar aqui e comecei a meditar capítulo por capítulo de tudo aquilo que Paulo escreveu na carta aos Coríntios. Primeiro, o capítulo 1, Paulo ele fala aqui a respeito de um assunto. Ele, estando lá em Éfeso, ele ouve que existe o quê? Contenda dentro da igreja. Então ele escreve essa carta e ele fica abismado porque que uma igreja tem contenda e tem divisão. Aí ele, nessa contenda, ele observa que os homens os que estavam dentro da igreja, estavam mais preocupados com a glória deles mesmos, dos próprios homens, do que com a glória de Deus. Por quê? Porque dentro da igreja existiam os grupos, Então o apóstolo Paulo, no primeiro capítulo, ele já entra aí, que nessa contenda, que ele enfatiza que existia vários grupos. Então tinha pessoas ali, uns achavam que era do grupo de Paulo, É normal que às vezes as pessoas se simpatizem com uma pessoa, com um obreiro, com um pastor, mas a questão é que eles faziam divisão. Então diz assim, não, eu sou de Paulo. O outro dizia, não, eu sou de Paulo. O outro dizia, eu sou de Pedro. O outro dizia assim, não, eu sou de Apolo. Então Paulo, ele chama a atenção, para o seguinte, porque a palavra de Deus ela tem que ser explanada de forma que o quê? Que toda a nossa atenção não esteja voltada para o homem. Então Paulo ele diz assim, que a palavra da cruz, ela é loucura. Quando ele expõe ele no primeiro capítulo, o que ele quis dizer? Que a cruz de Cristo ela não veio nos separar. A cruz de Cristo, pelo contrário, ela veio nos unir. Quando você pega a questão da cruz, quando você pega a posição da cruz, a parte horizontal da cruz, ela mostra que Cristo ela veio nos reconciliar com o nosso próximo. Então não pode ter divisão dentro da igreja, mas cada um dentro da igreja
seguia o seu próprio pensamento, diz, não, eu me simpatizo mais com Paulo, eu fico com Paulo, o outro diz, não, eu fico com Apolo. Aí quando você olha para a outra parte da cruz, né, que é a parte vertical, ela aponta que nós fomos reconciliados com Deus mediante a obra redentora de Cristo. Então, a cruz ela veio nos unir com o nosso semelhante e veio nos unir, nos tornar novamente unidos com Deus mediante a cruz. Nós fomos reconciliados, nós fomos justificados pela fé em Cristo. Nós que éramos inimigos de Deus, agora passamos a ser o quê? Não só amigos, mas filhos por adoção. Então Paulo, ele relatou muito bem no primeiro capítulo, que ele diz assim, que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem. Então para aqueles que estão lá fora, jamais vão entender isso. Mas dentro da igreja tinha o quê? Tinha as divisões. Então cada um formava o seu grupo. E a pior das divisões que tinha lá, era a divisão daqueles que diziam assim, eu sou de Cristo. Era a divisão de Cristo. Porque não queria ter compromisso com ninguém. Eu falei, eu faço o que eu quero. Nos dias de hoje é a mesma coisa. Se você analisar, gente, o que tem de pessoas, grupo de pessoas desigrejadas, pessoas que dizem assim, que igreja você faz parte? Não faço parte de igreja nenhuma, eu sou de Cristo, sou da igreja de Cristo. Então as pessoas não querem ter compromisso, as pessoas querem fazer o que elas querem, se der na cabeça, mesmo que esteja errado contra a palavra de Deus, elas o vão fazendo. Então elas se julgam porque ela tem um conhecimento, eu conheço da Bíblia, já li a Bíblia não sei quantas vezes, eu não preciso mais em igreja nenhuma. Então Paulo ele aborda muito bem esse conceito na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo fala no capítulo 1, que havia ali divisões. Então ele diz assim que a palavra da cruz é loucura. E essas divisões tinham justamente por falta de entendimento o que é a cruz de Cristo. Então todos aqueles que não têm esse conhecimento, Paulo vai dizer que, com certeza, vão viver dividido a vida toda. Agora nós passamos para o capítulo 2. O apóstolo Paulo, no capítulo 2, ele aborda o que aqui? Ele aborda aqui duas coisas. A sabedoria humana e a sabedoria divina. Os coríntios, eles tinham muito conhecimento. Então, eles achavam superiores. Mas, o que o Paulo quer dizer? Você entende de muita coisa, mas ele chegou aqui... um esclarecimento que todos nós temos que ter, que ele diz assim, que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. No capítulo 2 ele deixa muito claro, que diz assim, que assim como o homem, que você não sabe, eu não sei o que você está pensando, só o Espírito, seu Espírito, só você que sabe o que você está pensando, assim também, nós não sabemos as coisas de Deus se não for pelo Espírito de Deus. Então Paulo, ele fala aqui muito bem sobre esse assunto no capítulo 2. Então mesmo que esses homens tinham conhecimento a respeito do que é as coisas dessa vida, mas eles se julgavam o quê? Eles se julgavam conhecedores das coisas de Deus, mas porém, eles não tinham entendimento do que estava falando. Porque o próprio apóstolo Paulo aqui, ele no versículo 9 do capítulo 2, ele cita o livro de Isaías, falando a respeito do que é o homem espiritual, que ele diz aqui, que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, são aquelas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, o que o apóstolo Paulo, ele quis dizer aqui para a igreja de Corinto, que ninguém jamais sabe as coisas de Deus pela sabedoria humana. E como que se entende isso? Uma vida de dedicação, uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra de Deus para chegar a esse conhecimento. Porque se você for analisar, o homem carnal, tem muitas pessoas que eu garanto para vocês, que tem mais conhecimento da Bíblia do que muitos crentes. Tem ateus que leem a Bíblia só para combater os cristãos, e os cristãos ficam de boca aberta por não saber responder. Mas é uma sabedoria o quê? É uma sabedoria humana. Mas agora eu vou falar para vocês, ver o contraste que existe com a vida de Estevão. Estevão, quando ele abriu a boca e falar as coisas de Deus, os homens se levantaram contra ele para apedrejar Estevão, lá no livro de Atos. Nós vemos que não puderam com a sabedoria dele, porque a sabedoria dele não era humana, era uma sabedoria que vinha direto de Deus. Então Paulo, ele orienta aqui, os coríntios, a buscar o que? A sabedoria divina, e tomar cuidado com a sabedoria humana.
Então tem muitas pessoas que têm muito conhecimento, saber, mas isso não te faz agradável diante de Deus se você não observar o que realmente é a vontade de Deus no sentido espiritual que ele quer dizer aqui. No capítulo 3, de 1 Coríntios, Paulo aqui ele aborda também, ele fala a respeito de algumas coisas. Ele fala aqui a respeito de homens carnais, ele fala sobre inveja, contenda e dissensões que tem dentro da igreja. Por que que ele aborda isso? Porque ele observa que as pessoas estavam dentro da igreja e apesar de serem convertidos, eles estavam o quê? Vivendo uma vida dividida por não ter o conhecimento do fundamento da igreja que é Cristo. Entende? Assim, ninguém pode pôr outro fundamento se não for aquele que é Cristo. Então as pessoas elas não estavam fundamentadas na pessoa de Cristo. A igreja em si, ela estava tomando um rumo que cada um fazia o que queria. Então o próprio apóstolo Paulo aqui ele chama aqueles homens de homens carnais. Por que eles são carnais? Porque se eles tivessem observado o que era a obra de Cristo, Redentor de Cristo, não haveria inveja dentro da igreja. Mas o próprio apóstolo Paulo diz assim, se porventura há inveja dentro da igreja, vocês não são carnais? Se eles estivessem se baseando no fundamento que é Cristo, que ensina que aquele que se chega a Cristo, se converte a Cristo, deve deixar toda essa vida pecaminosa para trás, mas eles não, eles continuavam na mesma toada, como diz, eles andavam com inveja, com contenda, com dissensões, né? Era briga, era discussões, um queria ser mais superior ao outro, e eles se gloriavam ainda de pregar o evangelho. Aí o que o Paulo diz assim, porque ele dizia assim, aqueles grupinhos, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, mas o próprio apóstolo Paulo, ele diz assim, né? Que Deus ele é superior a tudo, que o próprio apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 3, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Então, portanto, ninguém se glorie. Aquele que se gloriar, glorie-se em Deus. Se eu estou fazendo uma obra, né, se alguém está fazendo, não deve se gloriar a si mesmo. Se um homem está se destacando na sociedade, ele não deve ser glorificado pelos demais. Então a igreja às vezes idolatrava aqueles líderes, porque eles estavam pregando o evangelho, mas diz assim, eu sou igual a todos vocês. Um prega, né, o outro rega, um faz uma coisa, o outro faz outro, mas quem dá o crescimento para a igreja não é esses homens, não sou eu, é Deus. Então o apóstolo Paulo, ele combate isso aí. Ele combate que todos nós devemos não se gloriar em si mesmo, não se gloriar nos homens, mas se gloriar em Deus. No capítulo 4, Paulo ele coloca aqui como o dispenseiro fiel. Ele se coloca como aquele que toma conta daquilo que Deus colocou na sua mão. O capítulo 4 ele é muito relevante para os nossos dias. O que é que nós temos feito diante daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos? Somos fiéis diante daquilo que Deus tem colocado para nós fazermos? Então ele coloca aqui, e ele mostra que infelizmente muitos irmãos dentro da igreja, né, eles eram soberbos, eles se destacavam por aquilo que eles faziam, então eles batiam no peito, eles se achavam melhor do que os outros. E então Paulo ele chama a atenção desses homens porque havia soberba, havia muito orgulho dentro dessa igreja. Aí, se nós olharmos também, quantas pessoas dentro da igreja hoje, elas fazem isso, falam, essa igreja ela só cresce porque eu fiz isso, deixei de fazer aquilo, se eu não tivesse aqui a igreja não cresceria, mas isso é muito pecaminoso dentro da igreja. Então eu acho que cada um de nós temos que aprender a ser humildes e saber que Deus é que dirige as nossas vidas e que tudo aquilo que nós fazemos é Deus que nos orienta, é Deus que nos capacita. Então Paulo também aqui no capítulo 4, ele demonstra aqui a sua autoridade apostólica contra todos aqueles que eram infiéis. Então ele se levanta aqui, né, com a sua voz e debate contra aqueles, através de cartas, que têm andado infiéis dentro da igreja. Então nós como líderes, nós não devemos tolerar pecado, como o apóstolo Paulo
também não tolerou. Então ele sofreu as consequências, foi perseguido. No capítulo 4, então ele diz assim, além dele ser um dispenseiro fiel, ele cuida da igreja, também ele tem autoridade sobre aqueles que não têm nenhum propósito de adorar a Deus, não tem nenhuma preocupação de ser fiel a Deus. Então Paulo ele se levanta como um homem ali disposto a batalhar pela fé, a batalhar contra aqueles que se levantam contra a igreja de Deus. No capítulo 5, Paulo ele fala aqui a respeito do pecado de fornicação. Todos sabem que dentro da igreja, por haver um costume, muitas vezes, de prostituição e de adultério, coisas que a igreja de Corinto estava acostumada, então algumas pessoas elas se convertiam, mas não deixavam essa prática. Então o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 5, ele recebe a notícia que tinha um homem que estava se relacionando com a sua madrasta. E o interessante é que ele é enérgico com aquele homem, ele manda que aquele homem seja tirado do meio da igreja rapidamente, porque para não contaminar a igreja. E nós vemos aqui mas o Paulo, a intenção de Paulo com esse homem não era que esse homem simplesmente seja jogado no mundo e perdesse, como diz aí, sem se voltar para Cristo, mas é que aquele homem ele se entristecesse, que ele se arrependesse dos seus pecados e voltasse para Deus. Quando você olha na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, o que acontece? Essa repreensão que Paulo ele fez para esse homem, no capítulo 2 do 2 Coríntios, surgiu o efeito, porque esse homem ele se arrependeu, ele estava com uma profunda tristeza por ter cometido aquele ato, tá? E o próprio apóstolo Paulo diz assim, se vocês, falando para a igreja, se vocês perdoam esse homem, eu também perdoei por amor de vós. Então, nós vemos aqui que o próprio Paulo viu a diferença, o que é importante de nós chamarmos a atenção das pessoas e lutar contra o pecado. Porque se a pessoa realmente é de Deus, ela vem, ela volta. Mas se é uma pessoa que não tem nenhum compromisso, então ela vai ficar no mundo. Então aquele homem, ele dá-se a entender na segunda carta que ele voltou, né? E se você ler 2 Coríntios capítulo 2, você vê a conversa de Paulo com a igreja, ele falando a respeito dessa pessoa, né? E o apóstolo Paulo no capítulo 5, ele ainda fala a respeito do fermento velho, que quer dizer o pecado, né, que incha o homem, né? E aí ele fala também a respeito daqueles que se associam com pessoas que cometem atrocidade. Aí ele diz assim, não vos associeis com quem? Com aqueles que dizendo ser irmãos, observe, eu digo para você, eu sou irmão, eu sou crente, mas o que eu faço? Eu sou o quê? Eu sou devasso, eu sou avarento, tá? Eu sou idólatra, eu sou maldizente, eu sou beberrão, roubador, tudo isso estava dentro da igreja. Aí ficava aquele grupinho, tolerando o outro com essas coisas. Mas o próprio apóstolo Paulo diz assim, vocês têm que julgar essas coisas, porque aqueles que estão lá fora, que são infiéis, Deus os julgará, mas quem está dentro da igreja, somos nós. Você tem consciência daquilo que é pecado, então tem que tirar essas pessoas que dizendo ser irmão, for tudo isso aí. Então o apóstolo Paulo ele fala no capítulo 5 muito bem a respeito disso. No capítulo 6, ele fala aqui a respeito sobre a demanda entre os irmãos. O que estava acontecendo? Um irmão levava o outro em demanda, levava perante o juiz infiel para resolver uma causa que talvez eles, numa simples conversa, poderiam resolver, né? Então ele chama a atenção que a própria igreja de Deus, nós iremos julgar, né? Os anjos, nós iremos julgar, como nós não somos capazes de julgar as mínimas coisas nessa terra. Aí ele ainda continua falando de mais pecado, ele fala aqui a respeito daqueles que são devassos, aqueles que são idólatras, adúlteros, tudo isso aí dentro da igreja que ele está falando aqui, no capítulo 6. Idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes. E ele ainda fala no versículo 9 do capítulo 6, ele diz assim, e é o que alguns de vós têm sido. Ele estava falando de pessoas que dentro da igreja cometendo essas coisas, né? Aí ele diz, ele chama, no final ele chama a igreja à santidade, ele diz assim, mas vós sois o templo do Espírito Santo, tá? E então ele diz assim, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Então ele chama a igreja, no capítulo 6, no final, à santidade.
Então abandone essas práticas, abandone o que vocês estão fazendo, para que vocês venham glorificar a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. No capítulo 7, tá? Ele fala aqui, ele dá aqui algumas respostas para algumas perguntas sobre casamento, tá? E se você ler no capítulo 7, é muito extenso. Então ele dá o parecer de Deus, como que deve ser uma união entre um homem e uma mulher, como que é viver, né? Em questão se a pessoa deseja separar ou não, se o marido é descrente, a mulher não é. Então tem o parecer aqui, eu achei interessante aqui, tem o mandamento, o Paulo ele expõe aqui o mandamento da palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala a respeito sobre o casamento, sobre a união, mas em alguns textos ele diz assim, não digo o Senhor, mas digo eu. Então ele dá o seu próprio parecer a respeito do assunto, na questão, principalmente quando ele diz assim, se um homem é solteiro, então não procure se casar, então fique como eu. Isso não quer dizer que Paulo era solteiro, ele poderia ser viúvo, ele poderia ser separado, mas ele fala por que disso, porque aquele que é solteiro, na realidade se preocupa mais com as coisas do Senhor. Se você é casado, então você preocupa com aquele que é o seu companheiro ou sua companheira. Então Paulo ele dá umas orientações, mas ele não chega a dar nenhuma proibição. Ele pega e diz para a igreja, vocês têm que decidir. Então se vocês fizerem assim, vocês vão sofrer dessa forma. Se vocês fizerem assim, talvez vocês não vão sofrer nessas condições. Então é interessante o capítulo 7 a respeito dessas perguntas e respostas sobre casamento. No capítulo 8 de 1 Coríntios, Paulo aqui ele vai falar aqui a respeito de alguns problemas que tinha dentro da igreja relacionado àquilo que era sacrificado a ídolos. Então ele diz assim que muitas coisas eram sacrificadas a ídolos. E então próprios Coríntios, no capítulo 8, no versículo 1, eles tinham aquele conhecimento, então eles achavam que eles entendiam sobre o assunto, mas Paulo ele fala aqui que eles tinham que ter cuidado para que tudo aquilo que eles fizessem não iriam escandalizar. Então, que ainda ele fala aqui que eu ter conhecimento das coisas a respeito daquilo que é sacrificado a ele ou não, isso não me dá direito de o quê? De fazer com que o meu irmão peque a respeito de certos assuntos. Ele diz assim, que o homem ele tem a responsabilidade para com o seu irmão. Se o meu irmão, eu tenho certo conhecimento de determinado assunto, e o meu irmão não tem, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tomar cuidado com a consciência fraca do meu irmão, para ele não se escandalizar. Então aquilo que é sacrificado a ídolo, então o Paulo diz, se é sacrificado a ídolo, você sabe que é sacrificado a ídolo, se afaste disso, porque isso não é de Deus. Tá? Senão, as pessoas acham, não, eu vou orar e vou fazer aqui uma oração, Deus vai abençoar aquilo que eu estou fazendo. Não, então você sabe que é sacrificado a ídolo? Não faça, tá? Então o seu irmão também que tem a consciência fraca, se você fizer também ele vai se escandalizar. Se você não fizer, então você vai fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. No capítulo 9, o apóstolo Paulo ele fala aqui a respeito da liberdade dos apóstolos. Então o apóstolo ele expõe aqui a liberdade dele como apóstolo, porque ele era perseguido, muitas pessoas estavam condenando ele por certas práticas. Então ele tinha certos direitos, certos privilégios. E então Paulo ele aqui no capítulo 9 ele se defende contra essas pessoas que estão condenando ele. Então muitas pessoas aqui estavam condenando Paulo por coisas até simples. Então coisas até que Paulo pregava o evangelho, recebia talvez uma doação, recebia alguma gratificação por aquilo que ele tinha feito dos irmãos, né? E então Paulo ele cita aqui o Antigo Testamento, onde ele fala assim, que aqueles que trabalham também aqueles que pregam o evangelho devem viver do evangelho. Que o boi, aquele que trabalha, fazendo o seu trabalho, ele não pode estar isento de receber o seu alimento, a sua comida, você não pode deixar de dar aquilo que ele necessita. Então ele diz assim, o que anuncia o evangelho, que também vivam do evangelho. Então ele se defende aqui que é normal uma pessoa que prega o evangelho, que também viva do evangelho, não como nos dias de hoje, que pessoas estão extorquindo a fé, estão tirando de pessoas que não têm praticamente uma casa, não tem um carro,
para se promover como aquele homem de Deus, ungido de Deus. Mas Paulo não, ele defende aqui porque é algo simples que ele precisava, então ele recebia de Deus, mas mesmo assim as pessoas, aqueles que estavam observando a atitude dele, estavam condenando ele por essa prática. E ele ainda coloca no final do capítulo 9 a sua atitude para com as pessoas, porque o interesse dele não era coisas materiais. Aí ele diz assim, no final do capítulo 9, ó, eu fiz-me de fraco, fiz-me de servo, fiz-me de tudo para todos, para de alguma maneira chegar a salvar alguns, né? Então, no final ele diz assim, que ele mostra que o verdadeiro combate que ele tem é contra as coisas do mal, mas ele luta não como uma coisa incerta, mas ele luta com a certeza da vitória. Então ele incentiva essas pessoas a caminhar na presença de Deus. No final do capítulo 9, ele dá aqui a certeza do combate e que a vitória é certa daqueles que permanecem com uma vida santa na presença de Deus. No capítulo 10, né, nós temos aqui, ele fala a respeito, ele ainda cita alguns textos do Antigo Testamento, lá na época de Moisés. Então ele diz assim, para a igreja de Corinto, ó, nós não devemos tentar a Cristo como alguns lá no passado tentaram. Ele diz aqui, ó, porque muitos povos lá no passado, eles eram idólatras, eles andavam na prostituição, eles andavam murmurando. Então o apóstolo Paulo aqui, ele pega esses acontecimentos lá do Antigo Testamento, ele traz para os dias da igreja essa figura de que eles foram condenados por não andar na presença de Deus. Ele traz assim, isso para que a igreja seja santa, deixe a idolatria, a prostituição, a murmuração, porque ele diz assim, que havia uma divisão dentro da igreja. Então, uma hora os crentes estavam dentro da igreja, outra hora estavam no mundo. Então ele diz assim, ó, pode alguém tomar o cálice do Senhor e o cálice do demônio? Então ele diz assim, não. Então, ou você é de Deus ou você é do demônio. Então, vocês têm que tomar a posição de vocês. Então, o próprio apóstolo Paulo, ainda no final, ele diz que todas as coisas me são lícitas, né? Que coisas essas? Aquilo que ele comia, que ele bebia, né? Ele ainda olhando para o Salmo número 24, ele diz, a terra do Senhor, tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus criou, é perfeito, tudo aquilo deve ser usufruído por homem. Mas quando você vê que aquilo traz alguma coisa que não agrada a Deus, deve ser tirado. Então aquilo que não é lícito, aquilo que ele compromete o nosso relacionamento com Deus, deve ser tirado. Então isso é o que o apóstolo Paulo ele diz. Aí ele chega naquele versículo que todos nós conhecemos, né? Que faz parte da reforma. Sabe qual que é? 1 Coríntios 10, 31, quem sabe de cor? Vamos ver se vocês sabem. Você já leu 1 Coríntios? Ô, glória. Mais alguém sabe esse versículo? Quer o quê? Quer comais, quer bebais, ou fazer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. E ele diz assim, tudo que você fizer, né, como cristão, dentro da igreja ou fora da igreja, faça tudo para a glória de Deus. Nós vivíamos num tempo em que nós vivíamos dentro da igreja, que tudo era pecado. Mas quando nós aprendemos pela palavra de Deus, que é possível, né, você, em diversas áreas da sua vida, você viver a sua vida glorificando a Deus, isso nos dá uma liberdade, não uma liberdade para fazer o que queremos, mas fazer uma liberdade para adorar a Deus de todo o nosso coração. E no final do capítulo 10 ele diz assim, ó, que tudo isso que nós devemos fazer, todo o nosso comportamento, é para nós não darmos escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja. Então tudo que nós fizermos, se fizermos alguma coisa, estamos escandalizando, nós não estamos fazendo para a glória de Deus. Então tudo isso que nós formos fazer, seja para a glória de Deus. Capítulo 11, né? Nós já estamos quase terminando, tá? Se fôssemos falar assim, com ênfase, cada capítulo vai muito, né? Só um capítulo dá para você falar 1 hora, né? Mas estou falando resumidamente, tá? Capítulo 11, o apóstolo Paulo fala aquele versículo que eu disse, ele coloca aqui como imitador, que os coríntios deveriam ser imitador dele como ele é de Cristo. Então ele se coloca aqui como alguém que pode ser imitado porque ele tem condições, através do seu testemunho, de fazer isso aí.
Aí tem aqui duas questões na igreja. Então, a questão do véu e alguns costumes pagãos. Então, se fala aqui a respeito, muitas igrejas ainda adotam a questão que a mulher deve usar véu e outros dizer que não, mas nós vemos aqui como a igreja de Corinto ela foi criada, veio de um sistema pagão. Então era costume das mulheres prostitutas rasparem as suas cabeças. Então, para haver uma diferença entre as mulheres cristãs e as prostitutas, a gente devia fazer o quê? Então, que as mulheres cristãs tivessem os cabelos crescidos. Mas muitos hoje ainda colocam dentro da igreja que deve-se usar o véu. Algumas igrejas idolatram o véu, colocam o véu como um símbolo, uma arma de guerra. Eu já vi testemunhos assim de pessoas que dizer que colocou a criancinha para dormir numa cama, né? E aí, por ela ter colocado o véu do lado da cama, veio uma cobra, e a cobra ficou perto, em cima do véu, mas não picou a criancinha. Então, umas coisas assim que você ouve, as pessoas até idólatram, usa esse símbolo como idolatria. Mas a questão aqui é uma questão que deve ser observada, que é a questão justamente da questão das pessoas que se convertiam, as mulheres se convertiam, raspavam a cabeça, então era melhor que as mulheres cristãs tinham a cabeça, o cabelo crescido. Outra questão aqui também é a respeito da ceia do Senhor. Então havia ali uma confusão no meio da ceia. Havia aqui algo que as pessoas faziam de qualquer jeito. Então um chegava, comia a ceia primeiro do que outro, mas o apóstolo Paulo diz: o que eu recebi do Senhor eu também vos ensinei. Então o apóstolo Paulo ele passa qual que é a orientação de Deus, que cada um espere um pelo outro para participar desse sacramento que é a ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo ainda diz aqui no capítulo 11, que existem muitos fracos e doentes e muitos que dormem. E ele diz porque existem muitas pessoas que não discernem o corpo do Senhor. Então às vezes eles estavam ali participando de um banquete sem saber o significado daquilo que eles estavam fazendo. Então, mas o apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 11 que tem que ter um discernimento, que tem que ter uma orientação, tem que ter ordem e decência dentro da casa de Deus. Capítulo 13, ou melhor, capítulo 12. O capítulo 12, ele fala aqui a respeito dos dons espirituais e a ignorância da igreja a respeito desses dons. Não vou falar muito, mas existiam muitas dúvidas ali a respeito contra os dons espirituais, como deixava de ser, como que deveriam ser usados dentro da igreja. Paulo também no capítulo 12, ele fala a unidade dos membros do corpo. Então aqui quando você chega no capítulo 12, aquilo que estava lá no primeiro capítulo, lá, que era a divisão do corpo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, aqui ele mostra o que realmente é a igreja. A igreja ela é um corpo, de todos tem os seus membros, que nenhum membro é inútil, todos os membros ele tem a sua ocupação, todos os membros aqui, um depende do outro, a qual Cristo é o cabeça que domina a igreja, esse corpo. Então, Paulo ele mostra aqui para a igreja de Corinto a necessidade da união e não da divisão que estava acontecendo lá no primeiro capítulo, que ele já começa exortando os irmãos, E ele mostra aqui também no capítulo 12 que todos nós, como membros uns dos outros, nós temos que ter cuidado uns com os outros, porque nós somos membros do corpo. No capítulo 13, Paulo ele vem tratar aqui a respeito da excelência do amor. E ele fala também a respeito da necessidade do progresso na nossa vida cristã. Então o apóstolo Paulo diz assim: quando eu era menino, eu andava como menino. Eu tinha um certo entendimento. Mas depois que eu cheguei de ser homem, então eu acabei com as coisas de menino. Então ele mostra aqui o nosso entendimento, o nosso conhecimento a respeito das coisas de Deus, ela deve ser progressiva. Então nós temos que entender a respeito do amor, a respeito dos dons e tudo isso, nós temos que a cada dia mais, nós temos que aprender e pôr em prática. Então isso é muito importante no capítulo 13. No capítulo 14, o apóstolo Paulo ele fala aqui a respeito da ordem dos dons espirituais no culto. Então ele coloca aqui, porque havia uma bagunça no culto. Então tem igreja, às vezes, antiga. Hoje, graças a Deus, nós temos muito mais controle. Mas eu já participei de vários cultos onde, infelizmente, o pastor estava pregando aqui, o outro estava falando
língua estranha aqui, o outro estava entregando profecia ali, vira uma bagunça na igreja. Então a igreja de Corinto, ela também tinha esse problema, mas Paulo, ele orienta aqui, se você for ver lá, como que era a ordem, cada um faça o quê? Cada um faça com ordem e decência para edificação, para que todos aqueles que estiverem na igreja, quer seja incrédulo, quer seja crente, sejam edificados, e venha glorificar ao Deus através da atitude e dessa ordem que nós devemos ter dentro da igreja e o cuidado. No capítulo 15, o apóstolo Paulo ele fala aqui a respeito da ressurreição dos mortos. É um capítulo muito grande, mas não vou falar a respeito disso. Mas o que eu quero dizer? Que o apóstolo Paulo ele traz aqui para os crentes de Corinto uma segurança em Cristo, que aqueles que morreram em Cristo, eles hão de ressuscitar, assim como Cristo ressuscitou. Então ele mostra aqui que aquilo que eles estão fazendo não é simplesmente em vão. Então ele mostra aqui que tudo que é falso ensino, tudo aquilo que é bajulação contra dizer que Cristo não ressuscitou, então Paulo ele defende aqui, provando nas Escrituras que assim como Cristo ressuscitou, aqueles que morrerem em Cristo também ressuscitarão. Então isso é uma segurança. Esse capítulo 15, quando você lê, você se sente seguro, se amanhã ou depois nós partirmos dessa terra, com certeza nós vamos ressuscitar com Cristo aqueles que morreram em Cristo. No capítulo 16, ele termina aqui com recomendações a respeito de alguns assuntos e saudações finais. Ele coloca aqui as pessoas que o ajudaram, então ele se despede dessas pessoas, dá algumas recomendações, e no final do capítulo 16, ele termina com esses elogios com algumas pessoas, e também ele traz aqui a memória aquelas pessoas que fizeram muito por ele e continuam fazendo pela igreja de Deus. Então eu acho muito interessante um homem de Deus, um apóstolo Paulo, falando aqui a respeito da conduta, como um servo de Deus deve se portar diante das pessoas que o ajudam, das pessoas que estão ali fazendo parte da igreja, e que a igreja ela continua sempre vibrante na presença de Deus. Para concluir aqui, e tudo isso aqui que eu trouxe para vocês, eu quero concluir dizendo que todas essas coisas que aconteceram na igreja de Corinto, acontecem nas nossas igrejas nos dias de hoje. Infelizmente, o pecado ele está presente, pessoas que não têm nenhuma preocupação em santificar as suas vidas. Existe dentro da igreja divisões, dissensões, mentira, falsidade e engano. Mas o que nós temos que fazer, nós jamais acharemos uma igreja perfeita, como dizia o pastor Milton. Se você um dia achar uma igreja perfeita, não entre nela, porque você vai estragar ela. Então, e não existe igreja perfeita, tá? Então, todas as igrejas, elas têm problemas, têm pecado, tem muitas coisas ali. Porque a igreja, enquanto nós estivermos neste mundo, tá? Nós estamos caminhando numa santificação progressiva. Cabe a nós observar através da Escritura, ter uma vida de oração, para que amanhã ou depois, nós não vamos se escandalizar. Muitas coisas estão acontecendo na igreja, eu vejo pessoas saindo da igreja, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas aqueles que são fiéis a Deus, eles vão suportar todas essas coisas e continuar na presença de Deus, caminhando, adorando a Deus. Então, essa é a conclusão que eu chego, que todas essas coisas que aconteceram na igreja de Corinto acontecem nos dias de hoje. Tá? Então nós vamos orar agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito. Agradeço a vocês que estiveram aqui nesta noite, ter parado para me ouvir, cansaram. Muitos saem dos seus trabalhos. Tem vezes que eu chego aqui, o pastor está aqui ministrando, é difícil, né? Você manter o olho aberto. Tem vezes que eu chego até a sonhar com o pastor. Mas, como diz, é melhor eu estar aqui, né, do que estar em qualquer outro lugar. Então, adorando a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, ó Pai, nesta noite. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações. Te agradecemos porque sabemos, ó Pai, que Tu é aquele que envia a Tua palavra para que nós santifiquemos as nossas vidas e caminhemos na Tua presença. Que tudo aquilo, Senhor, que contamina, Senhor, a Tua igreja na face da terra,
seja dissipado. Revela, Senhor, no meio do teu povo tudo aquilo que é pecado oculto, para que haja um conserto, para que aqueles, Senhor, que cometem pecado, venham, Senhor, confessar os seus pecados e venham se afastar e venham buscar uma vida santa e irrepreensível diante de Ti, para que aquele, Senhor, que estiver no mundo aí fora possa observar a conduta dos Teus servos fiéis aqui na terra, Senhor, e a Tua igreja militante possa crescer a cada dia, prosseguindo para o alvo, Senhor, prosseguindo para fazer a Tua vontade, Senhor. Dá-nos força para vencer as lutas, dificuldades, tentações que vêm nos abalar muitas vezes. Pai, abençoa a Tua igreja de uma forma geral, visita, Senhor, aqueles que estão enfermos, venha, Senhor, libertar, venha, Senhor, dar saúde, venha dar paz nos corações, meu Pai. Abençoa, Senhor, cada um dos Teus servos aqui, aqueles que não puderam. Leva de volta aos nossos lares e nos conceda, Senhor, que estejamos aqui novamente, Senhor, no próximo culto, cultuando a Ti de todo nosso coração, meu Pai. Pois assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém.